Flip-flops. Vamos conhecer o primeiro flip-flop com clock, que é o flip-flop SR, chamado flip-flop SR com clock. Esta é a simbologia do flip-flop SR com clock. Ela é muito semelhante ao nosso lat NOR, mas tenham em mente que esse componente é diferente, este usa uma entrada de clock. Não é objetivo aqui da disciplina entender o circuito interno deste flip-flop, mas eu deixo aí como convite para quem quiser conhecer o circuito interno, procurar nos livros e ver como é que esse circuito funciona internamente. Para nós, o que importa é a simbologia do componente e sua tabela verdade. Vamos ver algumas coisas que a gente consegue obter de informação quando a gente lê um diagrama, uma simbologia como esta. Primeira coisa, dispara na borda positiva do sinal de clock. Olhando a entrada de clock, a gente vê que a ligação aqui é direta, não tem a bolinha, portanto, significa que esse dispositivo, este flip-flop, ele dispara na borda positiva do sinal de clock. O flip-flop pode mudar de estado apenas quando o sinal de clock realizar uma transição de 0 para 1. Isso significa que a saída aqui só vai mudar de estado, só vai mudar seu nível lógico quando ocorrer uma transição positiva aqui no sinal de clock. Aqui está novamente a figura agora com as informações que acabamos de comentar. O sinal de clock, por ter uma ligação direta, não tem a bolinha, dispara na borda de subida. Nesta entrada nós vamos aplicar aquele trem de pulsos retangulares, uma onda quadrada, e toda vez que ocorrer essa transição de 0 para 1, aí sim o circuito vai atualizar a saída. Toda entrada clock, portanto, a gente aplica aquele sinal de onda quadrada. E aqui fica livre para aplicar 0 e 1 conforme a nossa necessidade. Aqui está a tabela verdade do flip-flop SR com clock. O que muda, o que é a novidade aqui? Como tem 3 entradas, nós temos que listar as 3 entradas, as entradas SR e a entrada clock. A novidade é que esta coluna da entrada clock vai ter esta indicação, uma seta para cima, indicando de fato que este flip-flop precisa de uma transição da borda de subida para atualizar a saída. A saída continua semelhante ao que nós temos lá no lat NOR. Quando a gente aplicar 0 e 0 na entrada SR e também uma borda de subida, a saída não muda. Quando a gente aplicar S igual a 1, R igual a 0 e também uma borda de subida lá no clock, quando ocorrer a borda de subida, a saída vai para 1. Aplicando 0 no S, R igual a 1, e quando ocorrer a borda de subida no clock, a saída vai para 0. E a condição 1 e 1 continua inválida mesmo que ocorra a borda de subida. A novidade, portanto, nesta tabela verdade é que quando eu aplicar níveis lógicos nas entradas SR, eu preciso aguardar a transição de clock para aí sim a saída ser atualizada. Novamente, esta coluna indica que uma borda de subida é necessária na entrada do clock. E uma outra observação é que aqui está escrito Q0, significa não muda, e esse Q0 não é necessariamente a condição inicial que nós vimos nos vídeos anteriores. Q0 indica o nível de saída antes de ocorrer a borda de subida do clock. Essa informação é bem importante. Lá nos vídeos, na introdução a flip-flops, eu tinha colocado isso é uma condição inicial ou condição anterior. E aqui agora faz sentido ser uma condição anterior. A saída não muda, a saída vai permanecer igual a que tinha exatamente antes de ocorrer a borda de subida do clock. Novamente, nos exemplos, isso vai começar a ficar mais claro. Resumindo, flip-flop SR com K, o que precisamos saber? Simbologia, esta daqui, pode existir aqui o flip-flop SR com clock que tem a bolinha. O que vai mudar é que a coluna aqui da tabela verdade vai indicar uma seta para baixo. Isso daqui vai continuar a mesma coisa. Resumindo, precisamos conhecer a simbologia do flip-flop SR com K e sua tabela verdade. Novamente, fica como convite para quem quiser conhecer como é que o circuito funciona internamente, como é que ele detecta a borda, entre outras características internas. Aqui termina este vídeo.